Acontece às 9h30 da noite. No próximo domingo, às 4 da tarde, as duas equipes voltam a se enfrentar em busca do título estadual. O técnico Jorge Jesus terá força máxima para esse confronto. Não tem problema entre a equipe titular, mas a expectativa é que o Flamengo volte a mostrar aquele futebol que a gente estava acostumado. Um futebol com intensidade, jogando no campo do adversário. Na partida da última quarta-feira, erros muito infantis, algumas situações que a gente já não via no Flamengo há bastante tempo, mas o técnico Jorge Jesus vai ter um pouquinho de tempo para, quem sabe, solucionar estes problemas. O Flamengo vai em busca do seu 36º título estadual da história e o técnico Jorge Jesus vai em busca de mais uma taça e, ao que tudo indica, ele permanecerá no rubro-negro pelo menos até o final desta temporada. Novidades do Flamengo para vocês. Forte abraço a todos. Legal, Flávio Amêndola, trazendo as informações do Mengão. E longe de mim querer desconfiar aí do nosso companheiro Flávio Amêndola, que é um brilhante repórter e traz as informações apuradas no Flamengo. Pois bem, mas agora nós vamos para o outro lado da história. Eu peço que você preste bastante atenção. Aqui está o livro, a biografia de Jorge Jesus. Aliás, eu até recomendo a leitura, que é um livro muito interessante e dá para a gente entender, né, a história de vida, como trabalha esse cara que indiscutivelmente já marcou época aqui no futebol brasileiro. E esse livro, ele foi escrito por um jornalista chamado Rui Pedro Brás. E ele é comentarista de um dos principais canais de Portugal, a TVI. E ele é muito próximo a Jorge Jesus. Tanto é que foi escolhido para escrever a biografia de Jorge Jesus. E o Rui Pedro Brás, há 2 dias, no programa da TVI, falando sobre Jorge Jesus, trouxe essas informações com riqueza de detalhes. Preste atenção, vamos ver. Vamos começar pelo valor que está aqui envolvido neste contrato. Há neste momento 5 milhões de razões para Jorge Jesus vir a ser treinador do Benfica, mas há 3 milhões de razões que podem impedir esse regresso de se verificar. E porquê? O Sport do Benfica está neste momento a oferecer, através do seu presidente Luís Filipe Vieira, 5 milhões de euros brutos por época. É sensivelmente aquilo que Jorge Jesus ganhava quando saiu do Benfica há 5 anos. E Jorge Jesus, neste momento, quer ganhar qualquer coisa como 8 milhões de euros brutos por época, que é aquilo que Jorge Jesus, sensivelmente, já ganhava quando saiu do Sporting. Ganhava na altura 7,8 milhões brutos por ano, portanto, sensivelmente 8 milhões, e é aquilo que ganha neste momento ao serviço do Flamengo. Jorge Jesus, neste momento, ofere 4 milhões de euros limpos ao serviço do maior clube brasileiro, o Colosso do Rio de Janeiro, o Flamengo. O que é que isto significa? Um contrato demasiado pesado para o Flamengo. O Flamengo, neste momento, não levanta grandes obstáculos à saída de Jorge Jesus. E porquê? Porque no momento em que Jorge Jesus assinou este seu novo contrato com o Flamengo, o ónus do câmbio ficou do lado do clube. O que significa que ele vai receber sempre em euros. O seu contrato é muito semelhante àquele que assinou há cerca de um ano. 4 milhões de euros limpos. Mas 4 milhões de euros limpos ao câmbio de há um ano atrás, estamos a falar de 16 milhões de reais. O euro estava sensivelmente a 4 reais. Neste momento estamos a falar de mais de 24 milhões de reais. Ou seja, o contrato de Jorge Jesus, apesar do dinheiro que entra na sua conta ser exatamente o mesmo, inflacionou em mais de 33% no que diz respeito ao dinheiro que sai das contas do Flamengo, que, como é evidente, tem de fazer as suas contas em reais. Aumentou de 16 milhões de reais limpos para mais de 24 milhões de reais limpos, o que é pesadíssimo. É o maior contrato da história do futebol brasileiro. Nunca um treinador na história do futebol brasileiro teve um contrato desta dimensão, nem nada que se pareça. Isto significa que neste momento, se calhar, Jorge Jesus sair do Flamengo, tendo em conta as dificuldades financeiras em que o Brasil está mergulhado, a América do Sul de um modo geral, o futebol de um modo geral, devido à pandemia de Covid-19, eu não diria que era um favor que fazia ao Flamengo, porque ninguém gosta de perder um treinador com a dimensão de Jorge Jesus. Mas do ponto de vista da gestão do clube, se calhar Marcos Braz, Rodolfo Landim podiam começar aqui a respirar de alívio em função dos milhões de euros que têm à sua disposição. Muito bem, então aí, resumindo as informações aí, do Rui Pedro Brás.
o Benfica oferece um contrato de 5 anos com, por temporada, 5 milhões de euros brutos. E segundo o jornalista português, Jorge Jesus estaria pedindo 8 milhões de euros por temporada e por esses 5 anos de contrato e mais investimentos para formar um plantel competitivo e que ele também já estaria até pensando, caso vá, em sugerir alguns nomes do atual elenco do Flamengo que ele tem grande afinidade. Mais de concreto, outra informação importante nós vamos ver agora. Numa segunda parte, o Rui Pedro Braz fala, caso Jorge Jesus saia do Flamengo, o que não há nada de concreto por enquanto sobre isso, mas caso ele saia, já existe um nome, e é de um outro português. Veja aí. Para André, posso dizer-te que o eleito do Flamengo para substituir imediatamente Jorge Jesus, caso Jorge Jesus rume ao Sport Lisboa e Benfica, é português e chama-se Marco Silva. Já houve inclusive contactos, a informação que temos é que já houve contactos do Flamengo junto dos representantes de Marco Silva. Marcos Braz, quando Marco Silva estava a treinar o Everton, fez um périplo por Inglaterra, visitou vários clubes. Terão começado logo aí as conversações para a assistência, por exemplo, de Pablo Mari, central do Flamengo ao Arsenal, e já na altura Marcos Braz, na visita que fez ao Everton, ficou muito bem agradado com a forma como Marco Silva trabalhava. Apesar de não ter havido um contacto direto entre ambos, houve logo uma convicção muito grande por parte de Marcos Braz de que um dia que deixasse de ter Jorge Jesus, podia continuar na senda dos treinadores portugueses para manter o sucesso do Flamengo. Neste momento, aquilo que sabemos é isto. O Flamengo está a começar a ficar resignado com a saída de Jorge Jesus, tem a noção de que vai ser praticamente impossível manter o técnico português e quer virar-se para Marco Silva. Já iniciou contactos nesse sentido. E no meu entender, se os responsáveis máximos do Flamengo já iniciaram contactos no sentido de encontrar um sucessor para Jorge Jesus, é porque estão já a dar quase como inevitável a sua saída. Se Marco Silva irá ou não aceitar ir treinar o Flamengo, isso já é outra questão, isso acho que ainda é cedo para falarmos sobre isso. É preciso recordar que Marco Silva, independentemente de ser melhor ou pior treinador do que Jorge Jesus, ter um melhor ou pior mercado, tem um mercado diferente. Porque fala várias línguas, porque já esteve na Premier League, porque já esteve na Grécia. É diferente, tem um mercado diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. Portanto, não sei até que ponto é que uma proposta do Flamengo conseguiria convencer Marco Silva, mas o que é certo é que o interesse existe e isto é a prova não só da qualidade de Marco Silva, como é evidente, mas também da porta que Jorge Jesus abriu no futebol brasileiro. É por isso que hoje está lá Josualdo Ferreira no Santos, é por isso que o Red Bull Bragantino tentou de forma tão veemente contratar Carlos Carvalhal ao Rio Ave, acabou por não se confirmar, mas tentaram de forma muito veemente, e é por isso que o Flamengo mal se vê na iminência de perder Jorge Jesus, se lembra imediatamente de um treinador português, neste caso Marco Silva. Olha aí, Rui Pedro Braz, jornalista, comentarista da TVI, que escreveu a biografia de Jorge Jesus. Marco Silva, 42 anos, começou a carreira como treinador do Estoril. Como título hoje na carreira, ele tem o campeonato grego pelo Olympiacos, na temporada 14-15. Porém, passou por 3 equipes da Premier League, a principal liga do mundo, a Liga da Inglaterra. Dirigiu o Hull City, o Watford e até pouco tempo o Everton. Segundo o companheiro de Portugal, este nome, caso Jorge Jesus vá embora, é o que mais agrada, e ele citou ali o nome, inclusive, do Marcos Braz. Rafael Marques, eu sei que você tem informações também em relação a esse assunto. É isso, Rafael? É isso sim, João. Bom, a gente sabe que recentemente algumas declarações do Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, não caíram bem dentro do ambiente do futebol do clube, É público e notório isso. Agora, a informação que circula dentro do departamento de futebol do Flamengo, das conversas que o Jorge Jesus tem
com seus pares diretos, com outras pessoas que trabalham dentro do Flamengo, com alguns jogadores, é que ele considerou um amadorismo muito grande a postura do BAP, e essa questão está pesando de maneira importante, de maneira incisiva, na decisão do Jorge Jesus de cumprir o contrato dele com o Flamengo ou aceitar essa proposta gigantesca que o Benfica está fazendo por ele. Não há dúvida que ele tem uma relação ótima com os jogadores, com o Marcos Braz, está aclimatado, ama a cidade do Rio de Janeiro. Agora, ele sente, sim, uma ponta de insegurança por conta dessas interferências pontuais que às vezes acontecem de quem não está diretamente ligado à órbita do futebol do Flamengo, e por isso ele tem essa preocupação, ele tem essa insegurança. Esse aspecto está pesando muito na decisão dele. E só para não perder o gancho do assunto, João, o Benfica acaba de perder a liderança do Campeonato Português algumas rodadas atrás e vai perder o campeonato, o Porto vai ser campeão. E uma das características do atual presidente do Benfica é tentar encontrar um modelo de gestão que seja diferente do modelo que o Porto exerce. O que os dois clubes têm em comum? Os dois clubes usam aquela forma mais matricial, mais tradicional de gestão. O presidente toma as decisões, contrata o treinador executa o dia a dia, mas ele não é um manager, como acontece, por exemplo, em muitos clubes na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. Ele é apenas o técnico de campo. A proposta do Benfica para o Jorge Jesus, afora todos esses números que já foram apresentados, ela versa muito por ele receber a chave do clube. O Jorge Jesus poderá efetivamente mexer com o dinheiro, montar o elenco, escolher as peças que já existem, que ele não quer mais, e outras que podem vir, com um orçamento que o Benfica estaria prevendo, no mínimo 2 vezes maior do que o atual. Essas promessas foram feitas e o Jorge Jesus já tem consciência disso. Então, se você considerar que é a terra dele, que é a possibilidade dele voltar ao futebol europeu, e se o Benfica der a ele a chave do cofre, poder dar a ele o direito de escolher os jogadores, montar não só o time, mas o elenco, as peças, fazer um trabalho de manager na concepção máxima da palavra, isso também seduz muito o Jorge Jesus. As informações que a gente tem, e juntamente com essas mais até detalhadas e incisivas que o escritor do livro dele trouxe, elas nos fazem crer que o momento atual é de muita insegurança e de muita incerteza sobre, de fato, o futuro do Jorge Jesus no Flamengo. João. O João. Muito bem. Inclusive, né, tem também uma... Só para eu dar mais uma informação, Mauro, por gentileza. Dizem lá em Portugal, né, inclusive a mesma fonte, o Rui, aí o jornalista, que o Benfica, o Luiz Felipe Vieira, teria colocado para o Jorge Jesus o seguinte: você terá 200 milhões de euros para montar o seu elenco, porque Jorge Jesus quer montar uma equipe que o dê condições de ganhar títulos fora de Portugal. Estamos trazendo aqui o que os companheiros falam lá em Portugal e mostramos para você. Diga, Mauro! Não, só 2 observações aí sobre o que disse o Rui Braz. Na primeira parte, ele chega a insinuar assim que, olha, o Flamengo talvez se sinta aliviado porque terá que pagar 24 milhões de reais, é muito dinheiro, o câmbio subiu, etc. Tá? Mas esse é o problema do Flamengo. Se o Flamengo ganha 1 bilhão por ano e pode pagar, não sei se o Flamengo vai se sentir aliviado. Tanto é que ele concordou em pagar, mesmo com a pandemia, etc. O Flamengo gostaria de pagar menos, mas deve estar achando que tem condições de pagar, então não é aliviado. Segundo, o nome do Marco Silva foi dito já desde março, fevereiro, quando começou a história, vai renovar, começou a pandemia e Jesus volta, já se falava no Marco Silva. Aí eu pergunto, mas ele viria por quanto? Pelo mesmo salário que já ganha o Jesus aqui? Então não tem alívio nenhum para a diretoria. Então não adianta nada. Não. Então para que eu vou trocar um cara que já deu certo, está dando certo, está bem com o grupo, está comprometido, por um outro que provavelmente vai custar no mínimo a mesma coisa para eu arriscar? Então, assim, eu não vejo essa posição lá do Rui. O Flamengo não está aliviado, não, por trocar um pelo outro e pagar a mesma coisa, fica com quem já deu certo, entendeu? Acho que a decisão é do Jesus. Até onde eu sei, todo dia ele se compromete. Hoje teve treino lá de novo, o Zinho tem muita influência lá. Qualquer hora aí o Zinho pode checar se hoje, de novo, ele não se comprometeu com o grupo de que vai ficar, mas continua sem querer dar uma declaração lá, porque um dia ou outro ele vai realmente voltar aposentado para lá, o cara lá, o presidente é amigo dele, ele fica querendo buscar uma saída elegante.
Mas daqui a pouco você vai ver que o celularzinho do Zinho aí vai funcionar, ó. Pá, pá, pá. Jesus não fala pro Já público, tocou aí? mas fala pros caras. Já tocou aí, Tetra? Já tocou? Já apareceu aquele zap aí, Tetra? Você vai ver. Não, eu segui na orientação, porque você sabe que o Quesada fala que ele é meu auxiliar, mas na imprensa ele é que é meu treinador, e ele me ensinou que tem que botar no modo avião para não ter interferência na hora do programa, né? Então eu estou fazendo aqui pelo meu celular, tá no modo avião, não vou receber esse zap agora. Estou seguindo a orientação do meu professor, Quesada. Mas depois vai. O que eu quero saber de vocês é o seguinte. Nós acabamos de falar aqui, o Jorge Jesus estava, digamos, irreconhecível ontem na beira do campo no Fla-Flu. Fala, nação rubro-negra, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários o que vocês achou. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like ajuda bastante na divulgação do canal. E inscreva-se aí. Conto com a ajuda de vocês. Vamos tentar pegar 40 mil inscritos até o fim do ano. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado!